Olá, seja bem-vindo ao programa Do Lado da Verdade. Hoje vamos dar continuidade ao tema anterior. O inferno existe? Concluímos o nosso programa lendo em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E eu convido você, querido amigo, a lermos juntos. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Vamos ler. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Querido amigo, surge-nos a seguinte questão: o lago de fogo e enxofre será eterno? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Fique ligado, porque o programa Do Lado da Verdade está apenas começando. Olá, irmão Márcio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pronto para mais um programa? Estamos aí para estudar a palavra de Deus, né? Hoje promete, hein? Hoje promete. Mais um assunto polêmico, né? Tem Verdade. causado aí muito susto nas pessoas, né? Verdade. Estamos aí para estudar e quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo e que esse estudo possa ser de compreensão da palavra de Deus. Que possamos sair daqui entendendo este assunto claramente, né, irmão? É verdade. E lembrando a você que está nos assistindo, nós estamos dando continuidade ao nosso tema anterior, que nós estudamos sobre a seguinte pergunta: o inferno existe? E concluímos o nosso estudo, lembra você, que nós deixamos um verso no ar. Nós abrimos a nossa Bíblia em Apocalipse. Eu convido a você para lermos mais uma vez Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 10. Vamos ler juntos. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Quando lemos esse versículo, surge-nos a seguinte questão: o lago de fogo e enxofre será eterno? Irmão Márcio, o que a Bíblia nos diz sobre esse assunto? A Bíblia é clara em nos ensinar, né? A verdade sobre esse ponto, né? Então nós iremos agora analisar, né? Muitas pessoas ficam pensando, esse lago de fogo, as pessoas vão ficar eternamente em sofrimento, não vai cessar nunca, para todo sempre, queimando, sofrendo, né? Chorando. Será que é isso que a palavra de Deus nos diz? Se nós lermos um verso anterior, irmão, um verso antes, o versículo 9, nós já vamos chegar numa conclusão muito interessante. O verso 9, do capítulo 20, diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então percebemos aí que a Bíblia diz que eles foram o quê? Consumidos. É igual nós pegarmos uma madeira, acendemos o fogo, ela vai estar ali queimando. Mas vai chegar um momento que ela vai ser o quê? Cinza. Exatamente, ela vai ser consumida. E vai se tornar em cinza. Então existem muitos detalhes aqui na palavra de Deus, quero dizer a vocês que estão nos assistindo, que nos provam claramente na palavra de Deus que esse não será eterno, esse sofrimento. Eu gostaria de falar para vocês os resultados do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus nos diz assim: o salário do pecado é a morte. Irmão Everton, o salário do pecado é a morte. Então veja bem que não é um tormento eterno o salário, mas é a morte. E a Bíblia é interessante, no próprio capítulo 20, no versículo 14, a Bíblia nos diz assim:
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Percebe que existe a segunda morte. Segunda morte. Então, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, está falando da segunda morte. E essa morte é de resultados eternos. Isto é, hoje morremos, mas haverá uma ressurreição. A pessoa vai voltar. Só que na segunda morte ela vai ser eliminada, exterminada, para nunca mais voltar. Mas essa segunda morte aqui, então ela não vai ser eterna. Você não vai estar queimando eternamente. Não, de forma alguma. Nós devemos definir morte como sendo morte mesmo. Morrer e deixar de existir. É isso que a palavra de Deus nos diz. Porque algumas pessoas podem chegar aqui, ler esse texto, você leu aqui em Apocalipse 20:14, dizer que ali essa morte vai ser eterna, né? Mas nada nos confirma que essa morte será eterna, né? Morreu, acabou. Será uma morte de definição eterna. Ela não vai voltar a ter vida, não vai ressurgir, uma ressurreição de novo. Ela vai deixar de existir. Certo. Agora, o próprio texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então veja bem, a vida eterna só pode ser adquirida através de quem, irmão? Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Agora, o ímpio está ligado a Jesus Cristo? Não, de forma alguma. Exatamente. Então não tem como o ímpio, vocês que estão nos assistindo, ter vida eterna. Porque como ele vai viver eternamente desligado de Jesus Cristo? Não tem como. Eu também gostaria que vocês lessem na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Eu vou citar o verso para nós ganharmos tempo. Lá diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei o direito de se alimentar da árvore da vida, que encontra no paraíso de Deus. Então veja bem, irmão, e a quem está nos assistindo, a árvore da vida é direito de quem somente comer? Dos salvos. Dos salvos. Daqueles que vencerem. Que aceitaram Jesus. Exatamente. E qual é a finalidade da árvore da vida? Vamos ver aqui na palavra de Deus. Todos que estão nos acompanhando, vamos abrir Gênesis capítulo 3 e o versículo 22. E veja que interessante esse texto aqui. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Veja bem, que quando o homem pecou, qual era o objetivo de Satanás? Que o homem fosse lá e se alimentasse da árvore da vida. E o pecado iria ser o quê? Eterno. Deus agora proíbe o homem de comer da árvore para que ele não vivesse eternamente. Irmãos, se Deus proibiu Adão e Eva de comer da árvore da vida para que eles não vivessem eternamente, qual seria o sentido dessa proibição se eles vão viver eternamente, mesmo queimando ou sofrendo? Seria o quê? Um contraste muito esquisito, né? Seria uma coisa que não estaria dando sentido na palavra de Deus. Uma proibição sem sentido. Porque estaria contra a voz de Deus, né? Exatamente. Contra os princípios. Vai proibir uma coisa que eles vão viver eternamente já. Mas realmente Deus não queria que o pecado se tornasse eterno. Então esses textos já nos provam que não há vida eterna para aqueles que estão distante da árvore da vida e de Jesus Cristo também. Outro texto interessante está em 1 João capítulo 3, versículo 15. 1 João 3,15. Vamos ler aqui rapidamente para nós ganharmos tempo. 1 João 3,15 nos diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então o texto é claro para vocês que estão nos assistindo nesse momento, que para o assassino, o pecador, não tem vida eterna em si. Bom, Everton, vemos aí que não há vida eterna no pecador. Então como ele vai viver eternamente? Não tem como. Então para nós crermos nisso, temos que desconsiderar todos esses textos para crermos nessa doutrina.
Agora temos um exemplo muito interessante na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse aí Judas, versículo 7. Judas gostaria 7. que você lesse aí junto conosco, para ajudar, e depois eu ler outro texto. Então você lê aí Judas, o verso 7. Verso 7, diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Exatamente. Então o que nós encontramos aí? Sodoma e Gomorra foi destruído com o quê? Com fogo eterno. Fogo eterno. Mas está queimando até hoje? Não. Não está. Não está. Quer dizer que o resultado desse fogo eterno foi uma destruição definitiva. Completa. Exatamente. Então a palavra de Deus mostra que Sodoma e Gomorra foram destruídos com fogo eterno, mas elas não estão queimando até hoje. E ela foi destruída e nunca mais a cidade de Sodoma e Gomorra veio a existir. Quer dizer, o seu efeito foi um efeito destruidor. Agora, 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, veja bem o resultado desse fogo eterno. O que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra? Reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo quantos venham a viver impiamente. Então esse fogo eterno, ele reduziu a cidade em quê? Em cinzas. E em ruína completa. Então quer dizer, esse fogo destruiu completamente. E diz aqui que ela é um exemplo de todos aqueles que vivem impiamente. Então aqueles que vão para o lago de fogo e enxofre serão como foi em Sodoma e Gomorra, se transformarão em cinzas. Quer dizer que Apocalipse capítulo 20, verso 10, o lago de fogo e enxofre, como em Sodoma e Gomorra, vai ser eterno, mas esse fogo vai se acabar, vai se extinguir, vai se acabar, vai virar em cinzas os pecadores, aqueles que não aceitaram Jesus no seu coração e praticaram a maldade, foram ímpios, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então vai queimar até destruir completamente, como diz o texto, ruína completa dos ímpios. Então ainda nós responde a questão, né? O lago de fogo e enxofre, né? Baseado em Apocalipse 20, 10, será eterno? Sim ou não? Não. Então não. Não, eterno enquanto existir pecadores. Enquanto pecadores. Quando exterminar todos os pecadores, aí então será definitivo. Né? A palavra de Deus em Malaquias, ele diz o resultado disso, né? Malaquias capítulo 4. Veja que interessante esse texto. Sodoma e Gomorra se tornaram o quê? Em cinzas, não é isso? Cinzas. E diz que é exemplo dos ímpios. Correto. Agora vamos ver aqui a palavra de Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 1, primeiramente, até o versículo 3. Vamos ler o 1 e o 3. Diz assim: pois eis que vem dias e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. O verso 3 agora: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba que a palavra de Deus diz que os ímpios se tornarão cinzas debaixo dos pés dos salvos. Olha que texto interessante. Muito importante esse texto. Então quer dizer que a pessoa não estará eternamente sofrendo, ele vai reduzir a cinzas. Isso que o texto está dizendo. E diz aqui que será desfeito tanto a raiz quanto o ramo. Quem é a raiz? Satanás é a raiz. O ramo são os pecadores, aqueles que estão ligados à raiz. Realmente. Jesus diz em João capítulo 15: eu sou a videira, vós sois os ramos. Então Jesus é a raiz. E nós, os justos, somos os ramos ligados a ele. E todo aquele que está ligado à raiz, que é Satanás, são o ramo. E eles serão exterminados assim como o inimigo. Está certo. Certo? Salmos capítulo 37. Agora para nós confirmarmos bem claramente. 37. Você quer ajudar na leitura, irmão Elcio? Salmos 37. 37. Vamos achar aqui o verso para você ajudar na leitura. Salmo 37.
Vocês que estão nos acompanhando, por favor, abra a palavra de Deus e veja esse texto que é bem claro. 37. 37. Leia o versículo 9 e 10. Vamos ler, acompanhe você que está em casa. Diz assim: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurará o seu lugar e não o acharás. Viu que interessante o texto? Diz que mais um pouco de tempo e o ímpio deixará de existir. Procurará o seu lugar E não achará. Então, quer dizer, ele vai sumir, desaparecer. Isso é muito claro, né? E diz que aqui o versículo 20 do mesmo capítulo diz assim: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Veja aqui que eles serão aniquilados, serão exterminados e virarão o quê? Fumaça. Virarão cinza, serão aniquilados e virará fumaça. E Veja não bem, achará mais. não vai mais ter um lugar. Então não vai ter nenhum lugar no universo que essas pessoas estarão sofrendo. Isso não é bíblico. Não existe base na Bíblia, irmãos. E muitas pessoas, muitos cristãos, muitas pessoas, acho que 80% da população hoje, 70% dos cristãos, creem nessa doutrina, né? Creem nessa crença, nessa ideia. Nessa doutrina que não é bíblica. E nós acompanhamos aqui através da Bíblia, o Márcio dando as dicas para nós aqui, creio que você também acompanhou, e não tem dúvida. Não tem dúvida, não dá para deixar dúvida alguma. Né? Exatamente. É Deus falando através da sua palavra. Exatamente. Todos os textos baseados na palavra de Deus. E respondendo a pergunta de hoje. Respondendo. Será eterno? Não, porque a Bíblia diz que eles se farão cinza, serão aniquilados e não mais achará o seu lugar. Então eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo que isso não é bíblico. A Bíblia nos deixa claro todas essas evidências. Eu quero que vocês com calma analisem esses textos e tirem a conclusão. Orem a Deus e Deus trará a iluminação da verdade para você. Deus não quer que ninguém fique em trevas. Ele traz a luz da palavra para que nós andemos em caminho seguro e caminhos que conduzem ao céu. Não pense que Deus é um Deus tirano, que irá fazer a pessoa sofrer eternamente, esquecer a pessoa em algum lugar sofrendo. Não. Deus irá exterminar o pecado. Ímpio, pecado, Satanás deixarão de existir. Só haverá pureza, santidade na terra restaurada de Deus. Mais uma vez, muito obrigado, irmão Márcio. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo programa. Amém. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando através do nosso programa e dizer a você, se houver alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso e-mail que está no vídeo. Até o nosso próximo programa e fiquem sempre do lado da verdade.